Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, e nessa próxima hora nós vamos falar de muito esporte, principalmente da bola laranja. Sim, vamos falar do basquetebol aqui, um esporte que a gente tanto gosta, e hoje a gente vai ter aqui o assistente técnico da D14 Basquetebol, falando com a gente, Henrique Fadel, aqui com a gente daqui a pouquinho. Galera que está entrando aí, muito obrigado a todos vocês. Vai ser sensacional. Lembrando, programa Sport Show de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 19 horas. Hoje com o Henrique, a gente vai ter. O Henrique não, o Allen Fadel, desculpa, o Allen Fadel. Nós vamos ter o Paulo Augusto Prado também, treinador PA, treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá? Nós vamos também ter a Lara Teixeira, gerente de alta performance da USA 5, a Federação de Nado Artístico dos Estados Unidos, vai estar falando diretamente com a gente na quarta-feira. Na quarta-feira, excepcionalmente, o programa começando às 21 horas. Nós vamos ter também a Letícia de Oliveira Soares, treinadora de remo aqui. E na sexta-feira, para fechar a semana, Jorge Carlos Júnior e Luiz Taioli, juntamente comigo aqui, falando sobre esporte, tá ok, galera? Então, todos vocês aí que gostam do basquetebol, vamos fazer a conexão aqui com nosso amigo Allen Fadel, aqui conosco, chamando ele aqui, ele vai dividir a telinha juntamente comigo, galera. Quem não conhece ainda, já está ele aí dividindo a tela comigo, grande Allen, seja bem-vindo, Grande. meu querido. Tudo bem, Marcelinho? Muito obrigado. Quero agradecer o convite aí, é uma honra. Me sinto privilegiado de estar aí no seu programa. Então, E, muito obrigado. e isso, cara, você que é o corajoso de assistir a gente, e você mais ainda corajoso de vir e aceitar o nosso convite para falar aqui sobre o basquetebol, meu querido. Com Seja certeza. bem-vindo, Ale. Muito obrigado, Marcelinho. É uma honra. Legal. Galera, só vou dividir último recadinho com vocês aí. Quem ainda não conhece a D14, a família do Cuca Beta aqui, que acompanha a gente, os outros esportes, entra no perfil deles, @D basquetebol. Vocês vão, com certeza, D14 basquetebol, com certeza vocês vão gostar bastante do perfil. Tá bem legal o trabalho, conhecer mais o trabalho deles, principalmente quando a gente passar aí da pandemia. E, para quem não conhece o Cuca Beta, @CucaBeta. Lá na bio do Cuca Beta tem um link. Nós estamos fazendo uma ação para ajudar o Instituto Inspara, que é o Instituto de Nado Artístico Adaptado. Nós estamos disponibilizando 12 cursos em parceria com a Double Age, 12 cursos online durante 12 meses, por apenas R$ 12, galera. Então, vamos ajudar. É uma forma da gente estar ajudando as meninas do Nado Artístico do Inspara, tá bom? Esse grande projeto que acontece aqui em São Paulo. Grande Allen, tudo bom com você, meu querido? Graças a Deus. E com você, Marcelinho? Uma honra. Tudo jóia. Hoje um pouquinho mais frio. Hoje metemos aqui, né? Metemos um agasalhinho aqui para esquentar um pouquinho, Allen. Sim, Allen, conta para nós um pouco aí da sua história e quando é que você começou a jogar basquete, meu querido? claro. Vamos lá. Então, Marcelinho, o início, né? Vamos no ponto de partida, né? Eu comecei a jogar basquete no São Paulo, né? No clube mesmo, São Paulo. E ali foi o início da minha vivência no esporte. E logo após eu tive a felicidade, né, de conseguir ir para Franca, né, que eu considero que foi um dos momentos voos mais altos que eu tive aqui no Brasil, né, na carreira ainda de base. Então eu vivi em Franca 2 anos, né, Marcelinho, ainda com o comandante Hélio Rubens. Então aquele ambiente só de você observar você aprende, né? E ali foi uma transição já grande na minha vida. E hoje, olhando para trás, né, conectando os pontos, foi uma preparação enorme, né? Aí foi um grande passo que eu tive para, de fato, aí acredito que seria o nosso segundo passo do bate-papo, para ir para os Estados Unidos, né, estudar, me formar e ficar um grande período naquele país, né? Então, esse foi o início. O início foi São Paulo, mas eu considero aí que a grande formação minha aqui no esporte de base foi Franca. Legal. Além do Hélio Rubens lá, você tinha outros treinadores que você gostava de ver na quadra, você admirava o trabalho deles.
Você tem outros assim que você pode compartilhar? Sem Com deixar os certeza. outros enciumados assim? Não, não, de forma alguma, com certeza. Eu acho que ali, Marcelinho, foi o principal assim, impacto meu como um jovem, né? Viver com o Elinho, viver com o Vitor Benite, viver com caras que são referência hoje, né? No basquete mundial, eu diria. Então, de treinadores, eu acho que o Elião era o cara que eu era atento, né? Mas o meu treinador foi o Pablo, foi o Paulão, né? Que o filho dele é o Léo Mendel, enfim. Então foi um ambiente muito produtivo, assim, um período onde eu aprendi muito. Foi Que muito legal, bacana. Marcelinho. Que bacana. Eu sempre gosto de recordar, assim, porque fora a faculdade, eu tive o prazer de ter o Cláudio Motari como treinador, né? Certo. Apesar que, como professor foi difícil, mas conseguimos, sobrevivemos. Ele é. E é muito legal, você vê ele ainda na quadra hoje, ativo lá pelo São Paulo, né, no projeto do São Sim, Paulo, né? sim, grande Mas, Cláudio. pô, você teve, eu gostava de acompanhar jogo, você viu o Edivar Simões também. Sim, sim. Cara, era fantástico, era muito bom. Você assistia um voleibol, você tinha o Bebeto, né, o falecido Bebeto. Então, assim, a gente pegou uma geração Brunoro, né, no vôlei também. Diferente, né, Marcelinho? Era uma geração de formadores, né? Eu não sei, para mim me impactou muito. Não sei se é porque essa foi essa primeira geração que eu comecei a olhar para a quadra enquanto jogo e também para treinador, porque eu já imaginava lá na frente, né? Certo. Ser treinador. E o treinador de natação geralmente é um cara escondido, né? O cara não aparece tanto quanto do esporte coletivo. Então, isso é para mim é muito legal. O Zé Boquinha, hoje, que comenta Sim. muito, né, na TV, né? Então, assim, eu acho que foi uma geração de treinadores que, pelo menos para mim, despertou esse interesse pelo esporte. Mas Com legal, e certeza. aí você ficou em Franca e aí você foi para os Estados Unidos? Então, Marcelinho, essa transição aí, ela é legal de ser falada, né? Vamos Quando lá. eu terminei o meu juvenil na época, né, era juvenil 1 e 2. Eu encerrei o juvenil, eu tinha, por parte familiar, uma questão da educação, né? Meu pai nunca deixou que eu abrisse mão da educação, né? Minha e da minha irmã era determinante. Então, nesse momento, onde eu tinha que decidir, né? Eu ainda conciliava que, sinceramente, os espaços foram ficando mais limitados, né? Mesmo estando numa base muito forte, muda completamente o cenário. E aí eu comecei a aplicar, né, para o meu sonho. Meu sonho era os Estados Unidos desde quando eu comecei a jogar. Pô, bacana. Aí eu comecei com a ajuda da minha conta própria, ajuda da minha irmã, né, que tinha fluência no inglês. A gente aplicou academicamente para os Estados Unidos de início, tá? Tá. Então, eu fui nesse lado acadêmico e aí sim, lógico, enviei vídeos, essas questões, mas eu apliquei por conta própria, Marcelinho, com um sonho grande mesmo, sabe? Aham. Com, de peito aberto, eu fui atrás do que eu mais sonhava e aí foi onde eu ingressei naquele território americano, onde tudo é diferente, onde a gente começa a abrir uma perspectiva do mundo totalmente diferente. E você lembra qual era o ano disso? Só para a gente ter uma Dois, situação, né? o Dois, ano exato, acho que se eu me formei em 2015, 2009, por aí, 9, um pouquinho, 10. 2010, quando eu encerrei. Tá. E quando você era jogador, a gente estava falando nessa época de Franca, 2000 e pouco aí. Então Sim, você, sim, então você, então você já tinha, assim, onde eu queria chegar com essa pergunta, né? certo, Porque a gente a partir dos anos, final dos anos 80, 90, a gente começa a ter a NBA passando na TV, sim, né? E sim, isso já foi o primeiro gatilho, assim, você falar, cara, eu quero estar lá, eu quero viver o que eles vivem lá, porque ainda não passava o universitário. A certo, universitário é mais agora, né? sim. Passa, né? Marcelinho, o que mais me motivou, né, é justamente o país em si. Eu não tinha, até assim, compartilhando, eu não tinha experiências antecedentes aos Estados Unidos até eu ir de fato como estudante atleta, né? Mas eu tinha um desejo muito grande de viver lá, de viver naquele país, de entender a diferença de culturas. Então, o que mais me influenciou, e lógico, todo atleta, quando ele joga basquete no país, ele busca ele busca jogar na NBA, né? Não tem como um garoto não sonhar isso.
Sim. Então, a gente sabe que a trajetória ela é muito difícil quando chega de fato nela, mas era o sonho. Eu achava assim que o mais próximo que eu poderia estar é lá no local, entendeu? E aí foi onde a minha mente começou a trabalhar em prol disso. Que bacana, cara, que bacana. Galera, é o seguinte, ó, essa semana as nossas lives aqui, elas vão estar muito amparadas assim no trabalho de base e nós vamos estar trazendo vários parâmetros, cenários, que nem nós fizemos com o Felipe, que entrou aqui. Abraço para o Felipe lá da Espanha, entrando na madrugada espanhola aí. Que legal. E a gente vai entrevistar na quarta-feira a Laura Teixeira, que está nos Estados Unidos desenvolvendo um trabalho com nado sincronizado. Amanhã nós vamos falar aqui no Brasil do trabalho de base feito no Esporte Clube Corinthians, com a natação. Então, galera, começa a conectar os pontos aí, que vai ser bem legal essa semana. Nós vamos falar de muita base até, e vamos terminar a semana falando do remo também. Galera que quiser mandar pergunta pro Arley, fica à vontade. Galera, pode mandar pergunta aqui. Pega esse aviãozinho aqui, dispara para o amigo, chama o amigo, que vai ser bem legal. Cara, e aí para qual faculdade você foi para os Estados Unidos? E foi fazer o quê? Para que você foi legal. lá, que aplicou, que dá um baita frio na barriga, que só de aplicar para dar palestra, eu já fiquei nervoso umas 2 vezes, né? Não, é difícil. É um momento onde a gente sabe, né, Marcelinho, que é uma cultura totalmente diferente. Tem um grau de aceitação, como vai ser. Então, a universidade que eu me formei, né, que eu passei 4 anos, se chama Campbell's University. Eu posso até escrever Campbell's University, que foi a minha formação acadêmica, né? O que eu fiz lá é o meu business, né? O meu major é em Business Administration e minor em Economics. Então, eu tenho uma ênfase, né? Eles trabalham diferente da gente e esse minor, ele equivale... Acho que é legal entrar um pouco na diferença, né, Marcelinho? Pode falar O que é minor legal. É como se eu adiantasse 2 anos de faculdade, né? Se eu quiser me formar hoje em economia, em vez de eu fazer 4, eu faço 2. Né? Eu já peguei créditos que me avançou nesse sentido. Isso eu acho que é legal a gente até falar, que é uma característica do sistema americano, né? Você poder dar uma ampliada num aspecto enquanto você está cursando um curso, né? Isso é bem interessante nesse mundo que a gente vive, que as coisas são tão interligadas. Eu acho que é uma coisa muito bacana aí que faz. Em que estado fica a faculdade? Kentucky, Centro-Oeste, bem no centro. A referência que eu utilizava muito é Louisville, né? Pela corrida de Derby. É coisa de... Campbellsville fica coisa de 30 minutos da cidade de Louisville. Então, Kentucky, os caras respiram basquetebol lá também, né? E muito, né? Muito forte, Marcelinho. Assim, desde o começo, desde quando eu coloquei o pé no avião, eu sabia que ia ser difícil, né? As barreiras, elas eram inevitáveis, mas eu também tinha muita clareza no meu objetivo, né? E eu acho que isso foi o que me manteve a tantas dificuldades no sentido, assim, do jogo em si, de cultura, de tudo, né, Marcelinho? Mas Kentucky realmente é basquete 100%. Cara, aí você chega lá, eu sempre falo isso, porque a gente tem aqui falado em algumas lives, e um dos mantras que eu tenho colocado para mim é ser o dia 1 sempre, né? Aquele dia 1 que você fica com dor na barriga. O dia 1 você sempre lembra. E eu falo, cara, se você quer performar, eu acho que você tem que estar sempre no seu dia 1, sabe? Sim, pelo menos você vai estar ligado, né? Depois, com os outros dias que você vai acumulando experiência, o dia 1, pelo menos, vai te deixar ligado. Sim. E conta você chegando, porque você chega lá, você vai conhecer o seu amigo de quarto, enfim, você vai se hospedar. Sim. E aí, qual é o primeiro passo? Vai para o estudo ou falou, não, deixa eu aqui ver como é que eu entro já no time de basquete? Como é que foi essa história aí? Perfeito. A gente chega, né, com aquele frio da barriga que não dá nem para saber como mensurar isso. E aí, quando eu cheguei lá, eu já era falado, né, para o coach em relação a vídeos, essas questões, mas a minha application, né, ela foi acadêmica porque eu enxergava que ali era onde eu poderia agregar naquele ambiente, né? Eu não poderia ir atleticamente buscar uma scholarship porque é muito forte.
né? É um basquete muito forte, assim. A gente tinha atletas assim de altíssimo nível. Então aí eu cheguei no ambiente muito diferente, a gente vai convivendo, logicamente muita dificuldade de interação, né? Mas aí a gente vai se alinhando com as pessoas que a gente busca no caminho, né? E na grande maioria das vezes, nesses locais, né, Marcelinho, são pessoas muito boas. Então eu fui ver my roommate, né? Fui ver aonde que eu poderia ficar. De início eu fiquei dividindo o quarto para principalmente conversar a língua, forçar a entender como que tudo funcionava. É onde eu conhecia a minha atual esposa. Então ali foi aonde logo no começo foi assim, eu quero entender um pouco de tudo, para aí sim identificar onde que eu vou me enquadrar. Legal. Então quer dizer que você foi estudar lá fora, jogar basquete e voltou casado, é isso? Você viu aí? É um dos Pô, frutos aí que eu sou muito grato, sou muito privilegiado de falar que eu sou. A minha esposa foi assim, é uma das pessoas, para não dizer a única, né, que me pegou pelo braço e me deu um apoio assim do dia um, né, que a gente conversou até o final. Ela realmente foi uma história real, assim. sensacional, sensacional. Muito bom, muito bom. Olha lá, o Felipe falando aqui, esse é o cara, né? O meu É, Felipe. É é o Cotadai aqui. Fabiano, tem grandes Fabiano. amigos aqui passando, Danilo, meu grande mentor, assim, amigo, irmão, acho que falta adjetivo para falar, tá todo mundo conectado aí. Bacana, bacana. Daqui a pouco alguém vai falar que você já tem direito até a música no Fantástico. Você foi lá e pediu e conseguiu 3 coisas. Muito bom. Cara, me fala uma coisa. E aí você falou que você teve um pouquinho de dificuldade aí, né? Lógico, na interação. Mas aí vem a pergunta, né? Mas essa dificuldade era assim, você vinha num ritmo do seu de vida aqui, existe um outro ritmo de vida lá. Ou em algum momento houve uma rejeição por você ser brasileiro, você ser latino e estar lá estudando. Como é que ficou isso? Então, a grande dificuldade, Marcelinho, que o brasileiro tem que entender, ele é obrigado a entender, que a partir do momento que ele entra naquele território, ele tem que mudar a mentalidade, né? Principalmente isso. A gente não pode carregar a nossa cultura brasileira e tentar ter aceitação americana. Então, houve, de fato, era nítido que eu tive dificuldades de convivência, porém eu escolhi também nunca viver com internacionais. Né? Era das coisas que eu tinha sempre constante na minha mente, de eu estou num país americano, eu tenho que viver essa cultura americana. Então foi difícil, almocei e jantei muito tempo sozinho, né? É uma coisa que é uma verdade. Tinha interação em quadra, tinha interação em aula, mas é aquela coisa, né, Marcelinho? Quando a gente tem um objetivo claro, a gente não aceita não conseguir. Né? Eu tinha um objetivo muito claro, então todas essas dificuldades, adversidades passaram a ser irrelevantes. Né? Perfeito. Eu fui modificando, fui me adaptando, como se fosse assim um local onde como eu vou me encaixar aqui e com o tempo, respeitando o tempo, eu vou criar o meu espaço. Né? Bacana. Então a gente tem que mudar. O brasileiro que sai daqui com a intenção de ser aceito nos Estados Unidos, sem a mudança, não, ele cria frustrações, né? Ele cria o americano é preconceituoso, o americano é arrogante, eles não são. Eles são diferentes. Perfeito. Isso que você falou, eu também divido esse mesmo pensamento que você. Às vezes, né, graças a Deus, eu vou com uma certa rotina para os Estados Unidos, a gente vai estudar, vai fazer intercâmbio lá. E uma das coisas que eu sempre falo, né, eu lembro até hoje, eu estava com uma pessoa aqui do Brasil e a gente estava ouvindo uma palestra e o que o rapaz estava falando soava para nós, no meio da natação, extremamente uma coisa fora dos princípios, entendeu? E aí a pessoa que estava do meu lado falou assim, nossa, cara, eu estou muito bravo com isso, olha o que ele está falando. Eu falei, calma, ele deve ter algum motivo, o porquê ele deve estar falando aquilo. Perfeito. Vamos tentar descobrir o porquê ele está falando. E o porquê deram voz para ele falar aquilo nesse momento, né? Pelo menos naquele Perfeito. momento.
que as escolas de natação era um negócio relacionado a escolas, não era treinamento, eles estavam vivendo. Então, assim, é isso que você falou, a gente precisa respeitar a cultura e tentar entender para que aí sim a gente possa fazer as pontes, possa se relacionar e podemos caminhar e trazer coisas boas para cá, né? Perfeito, Como perfeito. também levar coisas boas para lá. Eu acho que são nessa linha, acho que a gente precisa andar, não só, né, quando a gente está nos Estados Unidos, mas acho que em outro país também, eu acho que isso funciona. Pontual, é isso aí, Marcelinho. A gente fala muito que os Estados Unidos é isso, é aquilo. Toda moeda tem dois lados, né? Eles têm coisas muito boas, tem coisas não tão boas, e você tem que filtrar. Você tem que Exato. filtrar. Mas a partir do momento que você sai daqui e entra lá, você tem que admitir, né, que você precisa aceitar e adaptar. Exatamente. E ainda mais que a moeda nunca cai de pé, né? A moeda nunca cai de pé, cai sempre para o outro. Você precisa ter essa noção também. Meu querido, me fala uma coisa. E aí, como é que era a sua rotina lá no campus? Tá. Treino, jogo, prova. O atleta Difícil. tem benefício? Como é que é? Aquela coisa que a gente vê nos seriados aí, que nos empolgam tanto. Tem esse Uhum. benefício ou não? O atleta ele é muito respeitado. Por representar a universidade, ele é muito respeitado diante de todo o quórum. Assim, ele é respeitado desde da diretoria, né, até realmente os professores. Benefício eu nunca tive, Marcelinho. Eu acho que o meu foi trabalho duro o tempo inteiro. Então, logicamente, existem algumas alternativas, né, na rotina do atleta, como classe em diferentes horários, ele tem, isso é um fato. Mas 99% do tempo ele é tratado normal. A gente joga um jogo onde termina 9h30 da noite. Se você tiver classe às 8 da manhã e você não for, você tem falta. Então, independente de quem você é ali, você tem a igualdade. E Mas não dá para dar aquele gato no professor, então, né? Fala, não tem, professor, pô, não marquei tem, 25 pontos, 10 não tem, rebotes. Marcelinho. Não dá. Não tem, Marcelinho. Ali realmente o americano ele acredita, né, que o trabalho ele tem que ser executado. Então, não tem. A minha rotina era muito puxada, Marcelinho, por vários fatores, né? Um deles era que, por exemplo, para um estudante atleta ele conseguir estar elegível para jogar, ele precisa de 12 créditos, né, semestrais e 24 anuais. Mas eu nunca pegava 12, né? Cada classe, por exemplo, se a gente falar de estatística, tem 4 de peso. Se a gente falar de governo americano, tem 3. Tem que somar 12 para jogar, para ser inscrito, né, no semestre. Mas eu pegava 18, eu pegava 21, porque eu sempre queria ter a margem, né, se possivelmente eu precisasse de alguma coisa, né? Eu sempre queria ter aquela margem para jogar basquete. Então, minha rotina era muito puxada, inúmeras noites sem dormir, estudei muito, Marcelo, estudei muito. E é isso que você falou. A gente jogava, treinava e estudava muito. Então, eu tinha muito isso comigo, né? Essa competição interna de ser o melhor naquele ambiente, tanto que eu deixei uma trajetória bacana na minha universidade. Eu deixei Legal. Pode falar, desculpa. Não, pode completar, desculpa. Não, então era justamente isso. Acho que eu não respondi a pergunta em si de como que era a minha rotina atleticamente, né? Dependia da temporada, dependia do andamento. Por exemplo, na pré-temporada, a gente treinava às 5 da manhã, aí tinha classe, por exemplo, às 7, que você ia com todo suado, com a roupa do uniforme, e às 11 você tinha que ter treino de novo. Então, dependia muito de quanto que tá na temporada. Se começasse a regular já, aí modificava. Tinha um treino às 5 da Tá, tarde, mas perfeito. o começo era o mais difícil, que a gente tinha Hell Week, né, Marcelo? Tinha umas coisas que eram difíceis. Ali já separava muita gente. Explica para quem não conhece o que é o Hell Week aí, que pelo O Hell nome Week. já. Então, quem não conhece, eu acho que se conhecer não vai gostar tanto, mas o Hell Week, eu acho que muito ali já separa mentalmente, né, o grupo. Assim, porque ali é a formação da equipe, né, Marcelo? Hell Week, a gente acorda às 5 da manhã,
corre ladeira, carrega, enfim, N situações onde exige fisicamente, né, do atleta. Eu lembro de correr miles assim, carregando a milha, né? Enfim, treinamentos específicos, mas hoje conectando os pontos, vejo que é muito mental, né? Uma preparação física e mental. Mas Hell Week é a primeira semana de treinamento onde o atleta começa a viver o esporte lá nos Estados Unidos. Perfeito. Esses Hell Weeks, você achava que... Você falou que separava, né? Já dava, ó, são esses aqui que eu vou contar para a temporada. Até que ponto nesse Hell Week, né? Já que você falou até que eram coisas, né? Hoje, você analisando, eram mais mentais. Existia dentro dessa semana ações mais também para atividades de time mesmo, porque o basquete é um esporte coletivo, né? Então, quer dizer, e mesmo outros esportes, a gente sabe que nos Estados Unidos a questão time é muito forte, né? Eles colocam muito essa questão de time, né? Até que ponto como é que eles faziam essa avaliação? Eles também traziam para essa questão, pô, não, o Allen é um cara que vai agregar o grupo. Não, o Allen é um cara individualista. Análise total, Marcelinho. O tempo Já tinha inteiro, isso no meio. Sim, a análise ali quando eu falo que ali era muito mental, individualmente falando, porém a análise do grupo acontecia também nesse momento, né? Na Hell Week, durante a Hell Week, a gente não tocava baseball na bola, era simplesmente trabalho físico, né? Onde existia a união de todo mundo, de, por exemplo, eu estou exausto, mas esse cara vai completar e ele vai me puxar, ele não tem a intenção de me deixar para trás. Só que eles precisavam buscar o melhor de cada um. Eles buscavam o limite de cada um e para ir ultrapassando esse limite diariamente. Então, por isso que eu falo, por isso que eu analiso muito isso como uma maneira mental, né? Porque Hell Week era muito físico, muito físico. Muito bom, muito bom. Bom, depois dessa experiência aí, o que acontece se algum adolescente, alguém chega para você e fala assim, Ale, quero me dedicar só no basquete, eu não quero estudar. O que você responde para esse adolescente, depois de você ter vivido toda essa experiência lá? Cara, eu acho que as duas coisas andam juntas, né? Que os Estados Unidos, ele é um país que tem uma abrangência assim, de oportunidades muito grande. O que eu aconselho, né, que eu não trocaria nada do que eu fiz, é ter a oportunidade de viver, né? Eu aconselho muito a passar por todas essas adversidades do momento. O Hell Week não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva, porque extrai o melhor de você. E, logicamente, eles têm a preparo, têm a limitação, têm o training room, tudo que acontecer é acompanhado, né? Mas tem que ter dentro de você que você vai ser testado o tempo inteiro, entendeu? A partir do momento, se você não quer isso, você não vai... No primeiro dia, você já vê a diferença muito nítida, né? Porque ali a competição é muito grande, muito grande. O tempo inteiro é competição. Então, aconselho viver a experiência e consegue conciliar os dois, sim. Muito bom. Fica aí o recado aí do Ale. Galera, estou aqui com o Ale Fadel, assistente técnico D14 Basquetebol Academia, by Danilo Castro. Forte abraço para o Danilo, que está nos acompanhando aqui, galera. Quem quiser seguir, segue @D14 Basquetebol. Quem quiser conhecer o Cucabeta, @Cucabeta aqui. Sempre trazendo esporte de segunda a sexta-feira e sempre a gente compartilhando conhecimentos de diferentes áreas para que a gente possa crescer como um todo na nossa área que a gente for escolher, meus queridos. Muito bom. Ale, me fala uma coisa. Bom, a gente passa dos Estados Unidos, a gente vê tabela de basquete em quintal, a gente, por onde anda, tem uma tabela de basquete, por onde anda, você tem uma quadra pública. Você vai na Califórnia, onde nós vamos estar falando com a Lara, você tem várias quadras à beira-praia, né? A gente teve uma cena agora gozada na pandemia, que tinha um fiscal passando pela rua, um guarda,
Ele viu Jogou, uma né? bola lá de basquete, foi pegar e começou a jogar a bola, né? Entre aspas, no trabalho dele. Eu imagino o vizinho dentro de casa falando, pô, o cara tá jogando e eu aqui não podendo jogar. Me fala Sim. uma coisa, conta pra nós, como é que é o basquete inserido na vida do americano? Porque, cara, eu acho uma coisa muito forte isso, né? Muito Sim. forte. O Paçoca, que teve aqui quarta-feira com a gente, ele falou hoje, ele falou, cara, eu quero esportes que andem na vida da pessoa. E eu falei, pô, isso tem todo sentido, né? Tem todo sentido. Realmente o esporte, ele, quanto mais fácil ele tá na vida da pessoa, ele vai carregar para ele, né? Conta pra gente um pouquinho como tá isso na vida do americano inserido. Perfeito, perfeito. Então, Marcelinho, nesse período que eu vivi lá, né, eu identifiquei algumas coisas. E em relação ao esporte em si, um filho de um americano, ele nasce com uma bola, né? Pode ser ela de basquete, de beisebol, de futebol, de futebol americano, enfim. Então, até porque o pai enxerga, né, a longo prazo, uma visão de que aquele esporte pode criar oportunidades futuras para aquele garoto, né? A gente menciona muito em scholarship, em oportunidades de ter um bom ganho e visibilidade também dentro do esporte. Então, o que eu mais percebi, que, por exemplo, o meu técnico, quando eu cheguei lá, o filho dele andava, mas ele andava com uma bola de basquete, né? Você mencionou aí que tem cestas em todos os lados, é um fato. Duas coisas que você vai ver, né, em qualquer vizinhança americana é a bandeira dos Estados Unidos e uma cesta de basquete na casa, né? Isso aí Perfeito. é um fato. Então, você vê lá em todos os locais, vê bola largada no quintal, às vezes dá até vontade de arremessar, né, Marcelinho? Você não sabe de quem que é, mas você vê muito assim. Então, é o que você comentou. Acho que a oportunidade estando tão explícita assim na frente daquele garoto, ele vai praticar, né? Ele vai praticar. E ele começa muito pequeno a enxergar o esporte como uma oportunidade de vários sentidos, né? Então, por exemplo, atrás da minha universidade tinha um parking lot, tinha um estacionamento com duas cestas assim, e é coisa de filme mesmo, né? Mas à noite, chegava sábado à noite, não tinha luz, ligavam faróis de carro, é uma coisa assim, para dar uma iluminação naquele local, e jogava basquete. Jogava basquete. Então, o fanatismo pelo esporte está na veia do americano, né? Tá. E ele passa isso assim, de geração em geração, como se fosse uma regra, né? Então, o menino americano, a menina americana, ela vive o esporte, desde que nasce. Não, bacana. Isso eu acho que é muito legal da cultura dos Estados Unidos. Essa coisa que você comentou agora, de passar de geração para geração, não importa, né? Se o cara foi jogador de futebol americano, ele vai até tentar ser, mas se ele descobrir que não vai ser, ele vai para um outro esporte, vai Perfeito, migrar. Isso perfeito. não tem jeito, né? O pai pode até falar, não, eu quero que você jogue futebol americano, mas se o filho não der certo para aquilo, ele vai fazer outra coisa, ele vai fazer outra Perfeito, coisa. Mas ele fica com essa questão toda aí. Conta perfeito. para nós, né? Assim, eu acho que isso já dá uma amostragem, né, de como é que se vai se evoluindo e passando o esporte de geração para geração. Isso que você acabou de Certo. falar, né? Que eu acho que aqui no Brasil a gente, aos poucos, a gente começa, acho que a ter uma geração mais preocupada em transmitir isso, né? Pelo menos, né? A gente Perfeito. vê alguns pais que começaram a fazer academia quando a academia deu um boom, agora na academia, né? Então, assim, você vê que já começa a fazer essa transferência, não só no futebol. No futebol é natural isso aqui no Brasil, né? Sim, sim. Mas a gente começa a ver algumas transferências diferentes para outras coisas. Isso que você falou de dar uma bola para a criança, né? Você também me traz aqui uma frase que o Serginho Escadinha ele sempre fala, que ele pediu uma Perfeito. bola de futebol para a mãe, e a mãe, sem querer, comprou uma bola de vôleibol, pensando que era de futebol, e nisso ele começou a jogar, E né? virou um dos maiores, né? E virou esse monstro, né, cara? Então, assim, mas você dar o estímulo, isso é fundamental, né? Eu acho que isso Perfeito. não pode só ficar na escola, tem que ser de casa também aí, né?
Conta uma Perfeito. coisa. Você jogou lá pelo NCAA, certo? Eu joguei, eu tive uma transição na segunda divisão de NCAA, e aí na minha escola de formação era NIA, né? Era a segunda liga. Perfeito. Também ela é dividida em várias ligas lá, porque tem time para dedéu, né? Muito, muito. Vale, né? Acho que tem que ser falado. Os Estados Unidos ele tem várias ligas, né? Tem NJCAA, tem NIA, existe a tão famosa NCAA que tem os holofotes, né? E são divisões, né? Perfeito. Se a gente for falar de NCAA, ela tem 3 divisões, né? Perfeito. Onde a escola ela tem que atender certos pré-requisitos para a entidade, né? Para a associação NCAA, para conseguir enquadrar e aí sim a universidade conseguir ser considerada uma universidade de primeira divisão. Legal. Qual a diferença que você sente, né, nos treinos que você vivenciou lá pela universidade, né, e os treinos que você vivenciou aqui no Brasil? Desculpa, Marcelinho, eu não escutei, deu uma Qual, parada. qual a diferença em relação aos treinos, né, ao dia a dia de treinamento lá, né, pela liga universitária e aqui no Brasil? A diferença de treino, né? Deu um loading aqui, mas eu acho diferente de treino. Então, o principal, Marcelinho, seria atleticamente falando. Eu diria que atleticamente falando é muito diferente. É muito diferente. Até por isso que existe essa adaptação do jogador, né? Quando ele chega, de o primeiro ano não jogar tanto, né? Primeiro e segundo ano não existe. Freshman e sophomore, você não vê ele com tanta minutagem de quadra. Então, aí você consegue, com junior e senior, já ter mais minutos, mais como começo de jogo, né? Então, atleticamente falando, é muito diferente. Acredito que ritmo de jogo e definição também, eles estão numa maneira, assim, muito além do que a gente define, né? A tomada de decisão do americano era muito mais rápida, né? Então, vamos colocar assim, que eu sofri mais nesse sentido. A diferença de como eles lidam com o ataque, né? E a defesa de muita velocidade, né? E lembrando aqui, quando a gente fala disso, eu lembro, o meu técnico cobrava muito, corre a quadra, né? Run the floor, o tempo inteiro, porque eles jogam muito em transição. Então, essa é uma grande diferença. Eles definem um ataque na velocidade, na explosão física, e acho que esse é o principal de diferença de treino e jogo do basquete brasileiro para o basquete americano. E aí acaba sendo mais intenso que o nosso aqui? Com certeza, sem dúvida. Acaba sendo Sem mais dúvida. intenso. Sem dúvida. Até acho que aí vai muito, Marcelinho, também do material que eles têm, né? O número de atletas. Então, quando a gente fala de, por exemplo, a gente mencionou D1, né? NCAA primeira divisão. Ali são só os selecionados mesmo, né? Então, ali está realmente os garotos onde a intensidade, a explosão física já tem uma série de fatores que favorecem para que eles cheguem ali. Tem muitos exames e pré-requisitos, né, que chegam para ele chegar a ser um jogador de one, porque ali já é praticamente um passo bem dado para a formação de draft, enfim. Tá. Ali já tem ali onde está acontecendo as coisas. Perfeito, perfeito. E é natural isso? Alguém chega para você e explica, olha, você é primeiro ano, você é freshman, você vai jogar pouco, ou não te explicam e você vai entendendo isso conforme o treino vai acontecendo. É claro desde o início o que cada um tem em papel dentro daquela equipe, né? Isso é uma grande diferença também da cultura americana, né? Eles definem muito mais preto no branco do que a gente. Dificilmente tem alguma coisa cinza lá na definição, né? Na decisão de escolha. Então, freshman, ele já sabe que o papel dele é agregar na equipe dentro do que ele pode agregar, né? Um freshman que venha buscando aparecer, vamos falar, sobressair em cima de um senior, naturalmente ele vai ser reformulado dentro daquela equipe.
né? Então, assim, você entende, e bom entendedor mesmo, assim, você, com o decorrer do dia, vai entendendo opa, calma aí, eu cheguei, deixa eu ver como que aqui funciona, e vai se adaptando. E eles são muito justos em relação a isso. Perfeito. Quando você acaba começando um projeto, especificando o que cada um vai fazer, qual vai ser a sua função dentro de um coletivo, né? Aí a coisa, ela com certeza, ela fica mais fácil de ser gerida, né? E compreendida também, né? Perfeito. Acho que acho que é bacana e essa é uma dica, acho que fica para todo mundo, né? Que é uma comunicação transparente, né? Eu acho que isso que a gente mais deseja, a gente precisa ter na construção de um time, né? Um dos fatores aí, pelo menos. Perfeito. Né? Me fala uma outra coisa. Você falou, né, que o americano é muito rápido. Então, falando nessa idade de universitários aí, né? Tá. E aí você pode me corrigir. Fica à vontade, pelo amor de Deus. O que eu sinto hoje, olhando aqui para o nosso jogador, né? A gente já foi, o pessoal do Cuca Aberta, a gente ficou acompanhando a reta final, acho que foi em janeiro ou fevereiro, de uma Copa Brasil, sub-21, sub-20. As finais foram no Paulistão. E uma Certo. das coisas que me chamou muita atenção foi que realmente tinha um jogo muito rápido, mas eu ainda sentia assim, uma certa indecisão na hora do lance e, consequentemente, uma afobação muito grande. Entendi. O que eu acho natural no processo de formação do jogador. Não vou aqui, não estou criticando, né? Eu acho que é normal no processo, mas você sentia que em muitos momentos o jogo ele voltava para o outro time, porque o outro time, em vez de não, vou cadenciar, vou trocar mais um, dois passes, não, eu já tentava chutar, tentava fazer uma pressa. Isso é natural lá também ou não? Como você falou que o americano ele é bem consciente no que ele está fazendo. Né? Essa foi uma frase que você usou anteriormente. Ou você vê essa diferença também aqui no Brasil? Certo. Então, em termos de jogo, Marcelinho, assim, eventualmente tem realmente, até por conta da intensidade, muitos erros, né? As decisões, e eles acreditam também nesse processo exatamente que você falou, que faz parte, né? O jogador, ele não vai ser punido por uma decisão errada, ele vai ser orientado, né? Eu tive inúmeras vezes onde, por exemplo, eu arremessei uma bola que pode ser considerada precipitada, ou eu segurei para não arremessar. Mas eu lembro, assim, nitidamente na minha cabeça, que vinha orientação em relação a isso, né? Eles me puxavam, me falavam que aqui é diferente, que você tem... Não, é muito assim. E a partir do momento que você ganha o respeito do americano, ele te trata de uma maneira, assim, muito igual. Muito igual. Então, essa precipitação, esses momentos, assim, fazem parte. Assim, o número de bola perdida também acontece muito, até porque essa questão ainda de a característica do jogador, ela já não é ainda tão lapidada como um profissional, né? Assim, tem muito jogador que ainda está tentando buscar, ele já tem, né? Ele já tem muitas características próprias, mas é normal eles errarem durante o processo. Também é normal nos Estados Unidos. Não, fantástico, fantástico. Eu acho que você falou uma coisa aqui que eu até notei, não é punir, sim orientar, né? Trocar a punição pela orientação. Acho que isso é um detalhe muito importante que você está falando agora. Lógico, nenhum treinador gosta de perder o jogo por uma ansiedade, ninguém. Mas eu acho que é isso, é onde eu vou saber punir, né? É onde eu trocar punição por uma orientação. Perfeito. Que de repente você ainda tem mais um quarto para jogar. Se você pega duro naquele momento lá, talvez você acabe com o jogador e aquele jogador não vai render mais. Às vezes você acaba não só com a partida, você acaba com a temporada dele, né? Você entra porque o jogador, especialmente nessa transição de 18, 19, onde está tudo muito indeciso, né? Em relação ao próximo passo da carreira, necessita que a orientação venha, né, de cima para baixo. Ele não pode olhar o head coach ou o assistant coach dele como um cara que irá punir o erro dele, né? Ele não, e isso eles fazem muito bem isso.
Eles chegam, conversam e não é no mesmo dia. Muitas vezes é um text e no próximo dia você vai no escritório do coach e conversa com horário marcado. Então, eles acompanham muito, assim, como que eu vou formar esse garoto dentro das regras que eu preciso que ele execute, mas eu não posso tirar ele dele, né? Eu não posso tentar formá-lo de uma maneira que ele está deixando de ser ele. Eles fazem isso muito. Bacana. Aqui o Winnie aqui falou a bela frase do Allen: respeito é conquistado e é resultado de um processo com disciplina. Isso aí, galera. Isso que eu acho fantástico do programa aqui, que a galera pega um insight e compartilha. Legal, obrigado, Winnie, aqui por compartilhar conosco aqui, cara. Muito show. Isso aí, galera. Estou falando aqui com Arley Fadel, assistente técnico da D14 Basquetebol. Daqui a pouco nós vamos falar da D14, o que ele está fazendo, junto com o Danilo. Vamos ver se o Danilo concorda com o que você vai falar. Não, pai. Espero que sim, né? Muito bom, galera. Quem não conhece o Cucabeta, @Cucabeta, programa Sport Show. Há 3 anos aqui, programa de 204. Hoje falando sobre basquete. Sempre bom falar da bola laranja. Só o nosso amigo Luiz Taioli tem medo da bola laranja. Mas muito bem. Para a gente fechar e a gente começar a entrar aqui no Brasil. Quantos jogos você fazia mais ou menos em temporada? Como é que era a sua temporada? De mês a mês? Como é que funciona aí esse momento que você está lá? Depende muito da liga, né? A temporada do basquete em si ela é de inverno, né? Então a gente começa muito ali em meados de agosto, né? E vai até o início do summer, né? O início do verão. Questão de jogos, o schedule, né, Marcelinho, varia muito na competição, né? Por exemplo, a NCAA, que eu acho que é legal compartilhar mais essa liga que está em evidência, né? Eles têm ligas, né? Por exemplo, regionais e o National, que é o March Madness, né? Que todo mundo conhece muito bem. Então, a universidade atendeu o requisito de ser uma D1, por exemplo. Ela tem conferência, né? Hoje na D1 são 32 conferências, onde eles jogam um campeonato que é considerado regional, né? Mas não é de fato regional devido a patrocínio, direitos de televisão, eles acabam cruzando aí fronteiras em relação a isso. Mas aí disputa-se todos os jogos regional, aí que é em torno de 8 a 14 equipes, né, que jogam entre si e definem um campeão. Né? Então a gente tem 32 campeões, né, levando em consideração que são 32 conferências. E aí existe o outro lado que tem um comitê, né, que é ranqueado, tem a AP, enfim, que decidem mais 32. Perfeito. Então são bastante jogos. E aí sim define-se o March Madness, né, que todo mundo conhece, as loucuras de março. E aí é do or die, né? Ou você ganha ou você vai para casa. Não, então, é sensacional. Aí é coisa linda. Então, varia muito da liga que você está jogando, o número de jogos. Né? Então, é difícil falar, mas em temporada regular você joga contra essas 14 equipes, né? Ida e volta. E aí classifica para o Nationals, que a gente fala, que seria, no caso, um March Madness. Legal. Muito bom, muito bom. Não, bacana. É uma estrutura sensacional. Eu acho que isso é bacana. Envolve a cidade, envolve a escola. Eu acho que é fantástico isso. Quando o esporte ele consegue fazer e mexer, né? Não mexer assim com o sentimento da comunidade. Eu acho que isso eu sempre falo que falta muito aqui no Brasil em qualquer modelo de negócio. A gente precisa aprender com o americano e mexer com a comunidade. Seja no seu time de futebol da várzea, seja na sua academia, no seu bairro, né? Então, legal, quero apoie alguém do seu bairro. Apoie algum projeto social do seu bairro. Faça a comunidade valorizar o seu negócio que está lá. Por mais que talvez 80% das pessoas morem em outros bairros e passem por lá, seja por motivo de trabalho, mas faça conviver isso aí. Que eu acho que essa questão do americano, quando ele traz a comunidade, o engajamento, que a gente tanto fala hoje na necessidade do engajamento, né? É muito importante. Eu acho que isso é vital aí, né? Pra gente ser isso aí.
Muito bom, PP mandando boa noite pro Ali. Aí, galera, quem Pepeu, quiser mandar pergunta aqui, pode também mandar pergunta pro Ali aqui, que ele responde, galera. um abração Bom, para todos. Ale, aí você se formou lá e aí voltou pro Brasil, cara. Sim. Então, a experiência na época, a decisão de retorno, Marcelinho, foi um pouco direcionada no fato que eu tinha ainda o sonho, né, de jogar basquete. Acho que é um dos fatores que foi mais determinante, mas também contou um pouco a saturação cultural, né? Foi muito tempo seguido naquele ambiente. Os Estados Unidos, você sabe muito bem a diferença, né? Senti saudades em algumas questões e eu não queria também carregar essa intenção que eu poderia jogar, né, mais para frente, assim, como se eu tivesse uma frustração futura. Então, eu retornei para o Brasil, tentei jogar, tive experiências assim, onde eu consegui enxergar tudo que eu queria e tudo que eu não queria, né? E eu me sinto muito realizado nesse retorno. Eu me sinto que eu fiz uma decisão correta na época. Não, sensacional. Ó, mandar um abraço pro Petrones do consultório do marketing que entrou aqui. Se você ensinar o Petrones a jogar basquete, viu, Ale? Vou te falar, você vai ganhar o Nobel, cara. Você ganha o Nobel, cara. Você ganha laureus do esporte, se você conseguir ensinar o Petrones. Grande abraço pro meu amigo Petrones aqui. Te contar, me surpreendendo com as lives dele. Uma bola e uma cesta a gente vai embora, Marcelinho. Oi? Com uma bola e uma cesta a gente vai embora. Sensacional, sensacional. Aqui, gente, ó, eu não fui no meu óculos antes da pandemia, né? Então, por favor, aqui, se eu errar aqui, Vivi Souza aqui, qual foi o momento mais marcante da sua carreira no basquete universitário? Que legal. A Vivi, ela é a nossa líder lá na D14, viu, Marcelinho? Ela é extremamente diferenciada em vários sentidos e ela lidera lá o ambiente da D14. O Danilo passou esse bastão aí e ela faz isso muito bem. Em relação ao momento mais marcante, acho que o final. A gente jogou final de regionais, né? Com classificação para nacional. E ali foi muito marcante para mim. Mas, assim, uma coisa que eu tenho muito, assim, dentro de mim, toda vez, Marcelinho, quando eu tocava o hino americano, era muito marcante para mim no início de toda a partida. Assim, é um momento onde passava um filme na minha cabeça muito rápido, porque eu precisava estar pronto para o jogo em si, mas sempre muito marcante. Eu sempre sentia um arrepio, assim, com o hino americano, sabe? Era um senso de conquista, era um senso de accomplishment, assim, de que eu conseguia alguma coisa que eu sonhava tanto. Então era muito marcante toda vez. Bacana. Não. Acho que esses momentos assim é muito legal, né? De repente você vai mais apoio, ele vai falar um jogo agora. Não, ele fala, cara, toda hora que toca o hino americano. Era diferente. Pô, sensacional. Sensacional, cara. Na época que eu tava mais gordinho, o pessoal falava que quando eu ia para os Estados Unidos, a parte que eu mais gostava era da alimentação. Não, mentira, viu? Pessoal aí, os meus haters, tá? Mentira, viu? Mentira, mas eu sabia de todos os bons lanches que estavam acontecendo não, né? Lá. Viu? Isso eu tenho certeza, gente. Tenho certeza. Viu? Ações promocionais, contem comigo, viu, gente? Mas vamos lá, falando sério agora. Me conta uma coisinha. Você voltou para cá e como é que você conheceu o Danilo? Como é que você entrou na D14? Me conta aí, como é que deu esse match aí? Então, na busca, né, por referências na época, Marcelinho, como eu falei, eu voltei, joguei um campeonato considerado A2, né, paulista aqui, enfim, fomos campeões e ali foi um divisor de água para mim identificar o que eu não queria em relação a profissionalmente falando aqui no país. Né? Eu já vim mais ou menos com uma curva de performance não tão grande, né, em tempos de prazo de carreira, então eu estava na busca de referências. E o basquete ele era completamente diferente de quando eu aqui saí de Franca, né? Eu ainda tinha uma imagem de como juvenil, de como que seria. E aí eu achei esse grande ser humano vencedor, que eu não tenho nem palavras, que é o Danilo. E aí foi num jogo que ele estava indo fazer com a competition, enfim. E aí eu cheguei e perguntei se ele treinava individualmente, porque eu já tinha visto que ele treinava grandes atletas, né?
E aí eu pedi, com humildade, a oportunidade de ter um treinamento com ele, desenvolver, e assim foram 2 anos. Treinando com ele particular, assim, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, é onde a gente criou uma amizade, um laço muito verdadeiro, né? E aí foi aonde eu fui adaptando, tive oportunidades e chances que ele me proporcionou, né? De enxergar a carreira do basquete em ambientes onde eu considerava mais altos, né? E aí eu fui sentindo, fui estudando durante esse tempo também, nunca parei, fiz cursos, enfim. E aí eu decidi, junto com ele, que eu não iria mais, né, dar continuidade profissionalmente. E aí surgiu a ideia dessa metodologia fantástica, que é totalmente desenvolvida por ele, onde eu sou somente um braço ali para deixar o ambiente apropriado para que ele execute toda a genialidade dele. Legal, bacana. E me conta uma coisa, aonde acontece, para a galera que não conhece o D14, que está aqui, que vai depois entrar lá para assistir lá a nossa live novamente, onde acontece o D14, qual o dia da semana, como é que eu faço para eu levar o Petrones lá para jogar basquete? Meu Deus do céu, precisa melhorar, não é possível. Ele e o Salsicha, gente. Não é possível, gente. Vamos lá. Vamos lá. A D14, ela está no início, ali no começo da Avenida Paulista, né? Ela tem 2 unidades, Marcelinho. A principal, que foi onde a gente iniciou há 1 ano e meio, 2 anos, é no início da Avenida Paulista, no Colégio Maria Imaculada, né? Os treinos acontecem aos sábados, às 16 horas. Né? Esse é o nosso cronograma aí de treinamento dos garotos. Então, é lá onde a gente forma garotos além da quadra, é lá onde a gente compartilha experiências de vida e é onde a gente tem um compromisso, um comprometimento muito grande com todos eles, viu, Marcelinho? Além da quadra, a gente vai estar sempre acompanhando e aplaudindo de pé todas as vitórias deles. A partir de que idade até que idade esse grupo do Colégio Maria Imaculada, além? Então, é o que eu disse, né? A genialidade do Danilo permite, Marcelinha, treino no mesmo ambiente de um garoto de 7 anos, que inclusive, né, o filho do Wayne, né, muito querido, muito ativo na D14, participa, e garotos de 17, 18, que já tem outro objetivo. Né? Cada um dentro do seu próprio objetivo, do seu próprio limite, mas em uma atmosfera onde tudo acontece. A gente consegue dividir isso de uma maneira bem única, viu, Marcelinho? Eu acho que por experiências aí em diversos locais é bem único o que o Danilo faz e a gente consegue uma variável aí de 7 até 18 anos de garotos praticando esporte no mesmo local, sem nenhum problema. Bacana. Não, legal, legal. E o segundo lugar, onde seria? Você falou um primeiro? Tá. No início, né, a gente estava num processo de crescimento na Zona Norte, no Acre Clube, que a gente estava iniciando o projeto. Antes de tudo isso que aconteceu, a gente está iniciando um grupo lá no Acre Clube e a gente treinava segundas-feiras às 19 horas. Que a gente, se Deus quiser, vamos retomar com força total. E aí é a segunda unidade onde a D14 está atuando, né? Também nessa faixa de 7 a 18 anos. Lá já é um pouco maior. Lá já a gente já tem uns garotos com um objetivo muito mais direcionado a college americano. Então a gente já tem um grupo aí mais direcionado de 14 a 18, mais ou menos, Marcelinho. Que é um grupo já mais, né, tecnicamente mais apurado e com força física também mais, vamos dizer assim, já não é tanto o foco só o educacional, né? Os garotos já têm um objetivo mais voltado ao basquete também. Ale, vamos lá, me fala uma coisa, o jantar na sua casa já está pronto ou eu posso derrubar essa live e começar mais uns 30 minutos com você? Com certeza, você que manda, Marcelinha. Vamos derrubar e fazer outro, e continuar. Então tá. Então, galera, é o seguinte, nós vamos fazer... Falta aqui 1 minuto, eu vou acabar falando desse 1 minuto que falta. Nós vamos... É tempo assim, ó, 3 minutos cronometrado para você ir lá fazer um antidoping e voltar, tá certo? E daqui 3 minutinhos, que é o tempo de eu escrever e subir essa primeira parte da entrevista. Volta, manda o aviãozinho. Quem não conhece o Cucabeta, segue o Cucabeta. Quem não conhece o D14 Basquete, já começa a seguir o D14.
e daqui a pouquinho a gente volta para mais 30 minutos. Eu sei que os outros que já passaram aqui pelo programa vão brigar comigo, mas nós vamos ficar mais um pouco falando do basquetebol. Tá Que certo? legal. Fechou. Muito. Até já. Fechou? Então, daqui a pouquinho, 3 minutos, só dá tempo de eu subir esse primeiro vídeo, a gente volta, tá bom, galera? Galera, então daqui a pouquinho a gente volta com Ale Fadel, assistente técnico da D14 Basquetebol, galera. Até daqui a pouquinho. Chama um amigo aí, galera. Abraço. Isso aí, turma. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta. 3 minutos, hein, galera? 3 minutinhos a gente volta. Sim, sim, pessoal! Programa Esporte Show, edição 204, nesta segunda-feira, voltando, sim! Vamos voltar para continuar batendo papo aqui com meu amigo aqui, Ale Fadel, da D14 Basquete, meus queridos. Então vão chegando, vão avisando as pessoas aí. Já vou conectar aqui o Ale para a gente continuar no nosso bate-papo aqui. Estamos conversando sobre basquetebol, galera. Vamos lá, atenção daqui a pouco, essa continuação. Chamo a rapaziada. Rapaziada, volta, que voltamos aqui, hein? Ah, sim, sim. Prometemos e voltamos aqui para mais um bate-papo, turma. Tá? Vamos lá. Vamos recapitular aqui com o Ale. Não, legal, cara. Então, nós já sabemos que temos 2 lugares. Temos lá no Colégio Maria Imaculada, aqui no perto da região da Paulista, e no Acre Clube, na Zona Norte de São Paulo, às segundas-feiras, e aqui no Madre Cabrini, não, Maria Imaculada, aqui à tarde, né, no sábado à tarde. Muito bom. Ale, me fala uma coisa. Você, enquanto assistente técnico, né, quais são suas funções aí dentro, né, quanto assistente técnico aí, para o pessoal saber? Certo. Então, Marcelinho, eu tento, né, identificar e agregar como eu consigo, né, na D14. Como eu falei para você, a D14, acredito que ela saiu do papel há pouco tempo, porém ela existe há muito, né? A história do Danilo e a genialidade que ele tem de executar os exercícios, passar todo o conceito necessário para o garoto é muito próprio dele. Então, a minha função é justamente controlar, né, tudo que antecede ao evento. Então, eu lido com situações de contato com as pessoas e tratar essas questões da D14 em si, até deixar um ambiente próprio, né, com bolas, toda essa parte. E também com os garotos eu consigo, acredito que compartilhar um pouco da cultura americana, né, de como que é lá, assim, de tentar ter essa troca com eles, porque muitos sonham com isso, né? Muitos sonhos com a jornada que, querendo ou não, eu tracei e que eles gostariam também, e a gente vai acompanhar e vai dar todo o suporte possível que a gente consiga, né, para que eles busquem o sonho deles e sejam grandes cidadãos, grandes atletas em todos os sentidos, né? Eu acho muito legal, né? A gente já recebeu o Danilo, às vezes que eu tive a oportunidade de conversar com o Danilo, né? E agora, tendo a oportunidade de conversar com vocês colocam muito esse lado humano, né? O lado fora quadra, né? Explica um pouquinho como é que vocês trabalham isso, né? Em relação a... São as crianças, são os jovens que vêm, eles tomam atitude... Vocês, no ambiente, vocês instigam, né? Porque a gente sabe que essa geração, ela é diferente da nossa geração. É uma geração que já mais despojada, vamos dizer assim, tá? Que vem, questionadora, que é fantástico isso. Isso é muito bom. Então, assim, eu vejo, tanto falando com o Danilo e quanto você, essa preocupação do cidadão, né? Olha, não, não tenho aqui o jogador de basquete. Eu tenho o cidadão. Eu tenho o CPF, né? Perfeito. O CPF que eu estou lidando. Como é que vocês fazem isso no dia a dia? Durante a aula, fora da aula? Como é que vocês vão equilibrando essa jornada aí? Certo. Então, Marcelinho, o nosso comprometimento, né, nosso compromisso é com cada um.
né? É justamente com todos que estão ali fazendo parte e às vezes até posterior fazer parte, né, do grupo. A gente tem uma entrega muito grande com cada atleta, com cada pai que está na D14. Então, e exatamente, você falou na formação. A gente não está buscando só o melhor jogador de basquete, a gente não está buscando. Então, o Danilo tem uma regra interna de que boletim no WhatsApp dele no final do ano. A gente busca a disciplina como um fator determinante. E o ambiente, Marcelinho, eu acho que o que faz o modo operante de cada um é o ambiente. Então, desde o começo da D14, quando o Danilo apita a primeira vez, é onde todos sabem o que fazer, né? E se não sabem, eles vão aprender uma única vez, porque na segunda vez eles já sabem. Então, a disciplina que a gente tenta passar para os garotos vai muito além da quadra, muito além. A gente acredita que se a gente tiver toda essa clareza, essa disciplina no que fazer, eventualmente todo mundo é bom em alguma coisa, né, Marcelo? Eles vão descobrindo que eles são bons e vão executar com perfeição, né? Ou buscando a perfeição o tempo inteiro. Então é isso que a gente passa. Assim, é muito tailor-made assim, a necessidade de cada um. E eu com o Danilo, toda vez após treino, nas terças-feiras de manhã, a gente senta e conversa como que a gente pode agregar na vida daquele garoto, né, de alguma forma. Vai isso em estudo, vai isso em sonho, vai isso em familiar, né? A gente tenta entender o contexto geral para ir nesse garoto assim numa medida onde a gente consiga ser eficaz, né, no que ele precisa. Lógico que a gente tem várias maneiras de atuar. Agora, a gente tem que ter muita parceria com os pais, que é o que a gente sempre tem, um ambiente lotado de pais, Marcelinho. Então, todos eles acompanham. E aí vocês conversam com os pais, vocês têm algum momento só com os pais? Como é que vocês fazem? Porque, assim, eu acho que o grande desafio hoje é alinhar o que o pai quer e o que a criança quer. Perfeito. Né? Eu acho que conversando com outros treinadores, existe esse desalinhamento, né? Perfeito. E muitas vezes o que a criança quer, ela fala que quer, mas no fundo o coração não está mandando ela querer aquilo, né? Porque é o pai que tá, o pai que quer, né? Como é que vocês lidam com essa presença do pai? Como você falou, é lotado, né? Sim. Eu gostava de trabalhar com um ambiente lotado de pai. Eu Legal. gostava. Tinha pessoas que trabalhavam comigo e falavam, não, cara, você é louco. Eu falei, não, eu adoro, porque já vai ver como é que eu converso. Se não gostar, já vai sair. Perfeito. Então, para mim, eu nunca tive que mudar também nada. Nunca. Então, acho que isso é bem interessante. Sim, a gente lida, Marcelinho, ó, por exemplo, o Wayne é um grande parceiro, um irmão, ele fala aqui, ó, filosofia de vida, né? A gente precisa estar alinhado, né? A garota que vai para a D14, ela tem um objetivo, né? E como a gente não tem a disputa, né, como um adversário, a gente cria um ambiente onde todo mundo faz parte, onde todo mundo é importante, né? Então, o atleta que vai até a D14, ele está buscando de N situações, né, de evolução, porém, a gente sempre deixa muito claro tudo aquilo que a gente oferece, é o que você mencionou. O Danilo fala isso muito. O que ele quer é que o pai veja a informação que sai da nossa boca, porque a gente, além da bola, a gente está educando, né? A gente está educando, a gente passa, às vezes, ao garoto escutar tanto, né? A gente, como técnico, que o pai precisa saber o que está sendo falado. O pai precisa saber. A gente tem a gente não é que se garante, mas a gente sabe que o trabalho que a gente está proporcionando ali é justamente para a formação além das 4 linhas, além da quadra. A gente quer formar cidadãos onde eles chegam no momento da vida e sabe que sem disciplina, Marcelinho, não tem como conseguir. Sim. Sabe que N situações da vida você vai estar sozinho, vai ter que decidir, né? E a quadra, ela mostra isso e a gente vai conciliando
o fato de que o menino precisa entender que o esporte, ele é num todo. O esporte é como uma filosofia de vida, como o próprio Wayne mencionou. A gente tem uma obrigação, a gente meio que sente uma obrigação de cuidar tanto daquele garoto, daquela garota, e no que a gente consegue melhorar para eles, né? É no estudo, tentar desenvolver o lado atlético que ele está buscando. Então, é justamente isso, sempre na sintonia. A gente tem que ter harmonia com todos. Não tem como a gente tentar mais do que o pai ou mais do que o atleta. A gente precisa conversar, ter o diálogo e definir o que vai ser o objetivo dessa causa. Né? E é isso que a gente faz com todos que passaram lá, que passam lá. A gente tem essa troca muito verdadeira. Não, sensacional. Você falou 3 coisas aqui que eu anotei que são fantásticas. Harmonia com todos, né? Que por isso que você falou lá no início do ambiente. Diálogo. Acho que isso é fundamental hoje no dia a dia, né? Por mais que a gente você quer vender alguma coisa, você quer passar conhecimento para o outro, você precisa ter diálogo. Não adianta simplesmente você se despejar informação ou despejar a venda, despejar, enfim, seja. Você tem que ter a construção desse diálogo. E o objetivo da causa, né? Que eu acho que isso é o mais forte. Né? E a gente sabe que essa geração, hoje, eles vêm por causa da causa, qual o objetivo, né? Então, qual a mudança que você está propondo, que você está desafiando ele a se fazer, né? Senão não vai ter. E eu acho que é fantástico, você falou aí, né, que a quadra, ela ensina muitas coisas, né? Então, pegando a nossa conversa lá na primeira parte, você falou que o jogador ele aprende a tomar decisões muito rápidas. Sim. E hoje uma das principais competências é a resolução de problemas complexos. O esporte fala isso. Trabalho em equipe, mais claro que o basquete, acho que é impossível. Sim. A gente fala de comunicação, de criatividade, quer dizer, tudo isso está ligado na construção da jornada desse atleta. Perfeito. Então, acho que tá na hora, né, da gente, enquanto pais, enquanto escola, né, enquanto governante, abrir os olhos e ver, e olhar para esses tipos de trabalho e ver que existe essa possibilidade e nós temos que ir esse caminho, né? A gente precisa cada vez mais ter uma educação assim, que o esporte dê isso. O esporte ele fica muito claro para a criança. É uma forma mais clara, palpável, né? Perfeito. De falar isso, né? E a criança gosta de performar, ela não gosta de performar, não? Com certeza, né? Aí que tá. Mas a gente, Marcelinho, como orientador, vamos colocar dessa forma, a gente tem que ter o propósito, né? Identificar isso. A gente não pode aplicar o mesmo conceito para todos, né? A gente tem que entender qual que é o propósito. Lógico que existe a missão dentro do local, mas a gente vai com particularidades, né? Entendendo como que a gente vai agregar na vida de tal jogador, na vida de tal atleta que vai ser estudante. A gente quer ver jornalista, a gente quer ver médico, a gente quer ver atletas, a gente quer ver tudo. Entendeu? Então, o esporte na AD14, ele tem o fundamento, né, de evolução do basquete em si, mas o que a gente é muito preocupado é com a formação daqueles garotos. Perfeito. E a gente vai acompanhar de ponta a ponta. Você trabalhando com essa garotada hoje, né? Dá para a gente identificar um gap aí maior que existe no nosso basquete, na nossa atividade esportiva, pelo menos com esses garotos que você aí compartilha, que você vê aí, se ajuda aí com o Danilo? Você diz gap em relação aos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Você pode fazer a comparação que você achar melhor aí. Tá. Você é um entrevistado. Pior, né, mas... Eu sou o idiota que faz a pergunta. De forma alguma, por favor. Não, eu digo assim, podemos fazer esses dois lados, né? Vamos assim. Hoje, qual seria o maior gap, né? Porque hoje, assim, eu faço essa pergunta, quando eu estava até preparando, eu falei, não, acho que fazer essa pergunta, porque a gente conversa muito com um treinador de um esporte, ele fala, nossa, essa geração que vem aqui para mim é assim, 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 falta isso. Aí você conversa com outro de esporte,
algumas coisas batem, outras não, né? E aí a gente vê que é uma carência de talvez saber trabalhar com aquilo que há necessidade para o esporte evoluir, né? Então, por Perfeito. exemplo, amanhã nós vamos tocar nesse assunto, mas eu que sou oriundo da natação, Certo. eu não me conformo que a gente não resolve um problema com a natação feminina nesse país. Perfeito. A gente já chegou até perder campeonato sul-americano para a Argentina na natação, com todo respeito à Argentina, né? Sim, sim. Mas para mim é um absurdo. Agora, lá na Argentina existe uma escola de treinadores que eles fizeram para natação em cima do sucesso da escola de treinadores do basquetebol da Argentina, né? Então, quer dizer, um modelo que deu certo no basquete, eles trouxeram um treinador australiano, especializado na base, já passou pela Grã-Bretanha também antes da Olimpíada de Londres, fez um baita sucesso, passou pela Argentina e hoje eles fazem o intercâmbio. E a natação feminina da Argentina já revelou 2 atletas e já tivemos sul-americano que a equipe da Argentina foi melhor que a do Brasil. E a gente, por enquanto, a gente não consegue melhorar. Né? Então, assim, esse é o gap, esse é o meu desabafo agora. Entendi. Não, Do faz total programa sentido. com o Arley Fadel aqui, galera. Muito bem. Faz total sentido. Então, Marcelinho, eu acho que principalmente o cultural, né? A gente precisa admitir alguns fatos. A questão, eu tenho muito isso, né? O primeiro passo de uma evolução, de uma mudança, é assumir os fatos, né? Assumir o que é preciso ser mudado. E aqui a gente sofre muito, né? Muitas vezes eu quero colocar, eu não quero, né, escutar o que você tem para dizer, eu quero esperar você parar de falar para eu falar o que eu tenho que falar. Né? Sensacional. É uma verdade. Assim, culturalmente, você fala, eu estou esperando você terminar para eu falar o que eu penso. Então, essa linha, ela não evolui, né? E isso não é generalizar, não é a gente achar que não existe formadores. Existem, né? Acho que mencionar um aqui que vem muito claro na minha mente, que foi a grande técnica do Danilo, né? É a Thelma Tavenari, ela é uma formadora. Hoje a técnica do Pinheiros, ela tenta, né, identificar onde que ela pode evoluir. O gap, e vai sempre existir, Marcelinho. Eu acho que na nossa cultura é um pouco complicado, até porque o sistema, né, é diferente. Né? O sistema que a gente tem no Brasil, a gente coloca as fichas muito numa indecisão. Né? O americano, por exemplo, você quer jogar, você quer praticar, você vai, mas você vai andar junto com seus estudos. Então, é um dos gaps que eu vejo assim, muito claros de diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Porque a gente sabe que quem vai virar jogador é realmente 1%. Mas a gente não pode, esses 99% que teoricamente usaram ou utilizaram do veículo basquete por 8, 9 anos, eles não podem extrair dali ou sair dali com uma coisa incompleta. Né? Então, o principal gap que eu vejo hoje é exatamente esse. O brasileiro ele tem dificuldade, muitas vezes, né? Isso não é generalizando, mas é de realmente assumir os fatos. Né? Eu vou evoluir porque eu vou escutar esse cara, porque esse cara deu certo. Perfeito. Não, sensacional. Olha, é isso. Eu fico muito feliz de escutar isso, né? Eu acho que esse realmente é um dos gaps aí, né? A gente deve ter outros aí, mas esse é um. Acho que esse é um. Você falou tudo, né? A pessoa fica esperando o outro acabar de falar porque quer falar. É sensacional isso, mas é triste, mas é verdade. Né? E a gente ter essas pessoas, né? Que nem a Thelmas que você comentou aí, né? A gente ter pessoas isso e pensar nos 99%, não só no 1%. Talvez no 1% é a obrigação do nosso trabalho. E o 99%, sim, a gente precisa trabalhar, pensar como é que nós vamos estar fazendo isso aí, evoluir, né? Eu acho que isso é fundamental que você falou. E outro ponto que eu quero assim, destacar, que hoje eu sei que tem muita gente aqui do basquete que está nos acompanhando, que é uma característica nossa do Cuca Beta. E eu quis dar esse exemplo até da natação argentina que veio na cabeça, porque a natação argentina se espelhou no basquetebol da Argentina. Então, eu acho que um gap nosso de conhecimento que nós temos aqui é da gente se espelhar em outros esportes.
Perfeito. né? Então, eu sempre falei isso para os meninos, eu acho que a gente precisa tentar sempre se empenhar em conhecer outras modalidades e principalmente a gestão e as pessoas que fazem esse esporte, né? E aí a gente começa a pegar um pouco de conceito de cada um deles e a gente começa a trazer para a nossa realidade e começa a ter sucesso, né? Então, Perfeito. eu acho que Aprender, né, Marcelinho? A gente tem que ter aprendizado até o último dia, né? A gente não pode achar, né, que é a única verdade e que também a gente não consegue aprender com tal pessoa. Tem características únicas aí, cada esporte tem uma maneira de lidar com situações que o cara que é articulado o suficiente, né, para viver a experiência e extrair o melhor dela, ele está na frente, né? Ele consegue estar na frente. não, sensacional. Não, realmente é isso e a gente sabe o poder que o esporte tem de transformar as pessoas, né? Também. Então, acho que Perfeito. isso é muito importante a gente estar dividindo. Allen, cara, sensacional o papo, mas ainda não acabou não, cara. Mas vamos assim, eu queria que você deixasse uma mensagem aí final aí, dedicar uma mensagem final, seja para os treinadores, seja para a garotada aí que está acompanhando a live aí, né? Enfim, Tá. deixa uma mensagem aí. A gente sempre gosta de terminar, ainda mais nesses tempos tão nebulosos que nós estamos vivendo, mas a gente aqui no Spot Show, a gente sempre tem essa energia positiva Perfeito. de pensar que as coisas vão ser melhores no dia seguinte, né? Com Então, eu queria que certeza. você deixasse uma mensagem aí, que eu achei que a sua live foi sensacional aí, Obrigado, Marcelo. 10 Obrigado mesmo, mesmo. muito conhecimento anotado no meu caderninho pandêmico aqui. Esse caderninho aí, Pô, já é o segundo, cara, é impressionante. É o mas é segundo, isso aí. mas Acho que sensacional. a mensagem, Marcelinho, eu acho que o principal é que realmente tudo é possível, né? Quando se tem um caminho e se traça alguma coisa com muita esperança que você vai conseguir, né? A gente jamais vai conseguir conectar os pontos olhando para frente, né? Depois que você atinge o objetivo, você conecta os pontos. Então precisa ter clareza no objetivo, acreditar que você vai conseguir, né? E trabalhar. Não tem outra maneira de conseguir algum objetivo na vida a não ser trabalhando. E eu acho que todos os garotos, né, da D14, todas as meninas da D14 que a gente passa muito é que o momento é agora e hoje a gente tem que ser melhor que ontem, né? Então, eu acho que a mensagem principal, e quero muito agradecer a todos que acompanharam e agradecer especialmente ao Danilo, né, eu acho que posso usar até o termo anjo na minha vida. Agradecer a você, agradecer o Jorjão, que é um cara fantástico, a gente chama ele de monstro, viu, Marcelinho? Pela grandeza que ele é, uma pessoa incrível, um coração único. Então, acho que a minha principal mensagem é essa. A principal mensagem seria não aceite o que você tem, né? Mas faça o melhor que você consegue fazer na situação atual para buscar uma situação melhor e fazer melhor ainda. Pô, sensacional, cara. Não, fantástico aí. Essas últimas palavras que você falou aqui, cara, é sensacional. Eu só tenho que agradecer, aprendi muito essa noite aí. Vou parafrasar aqui a Susana Chernow, que esteve com a gente no programa 200 aqui. Nós tomba, mas não cai. Né, que é a frase que ela usa, uma grande atleta. Cara, foi sensacional aqui a live. Muito obrigado. Com certeza aí a galera deve ter curtido muito aí. Já vi os comentários aí. E fica aberto aí o convite para depois, quando passar a pandemia, a gente se vê aí. Com certeza. E eu vou propor um desafio para você, para o Danilo, ensinar basquete para o Petrones e para o meu amigo Salsicha, viu? Porque eu vou te falar, viu? O Jorge já tentou, não conseguiu. É terrível os dois, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir, viu? Vamos sim. Marcelinho, uma honra, eu realmente me senti muito feliz, muito confortável, você tem uma habilidade muito grande, assim, de passar essa conexão de uma maneira muito natural. Agradeço muito a oportunidade, agradeço a todos que acompanharam e gratidão, muito obrigado. Pô, obrigado pelas palavras. Minha mãe já não me aguenta mais. Ela falou, cara,
todo dia live. Eu falei, mãe, todo dia live, pô. Mas legal, cara. Não, sensacional. Obrigado aí pelas palavras. Obrigado aí a todos que acompanharam. Forte abraço para a família do basquetebol. Forte abraço em especial para o Danilo aí. Gente, vi tanta gente hoje que não aparece aqui. Carla Uloa, beijo para Carlinha. Cara, sensacional. Gente, eu vou desligar, senão os outros vão brigar comigo. Grande abraço. Obrigado, galera. Amanhã, às 19 horas, a gente está de volta aqui, tá bom? E um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa se puder. E a gente se vê em breve. Abraço, Ale. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí, galera. Live com Ale Fadel aqui. Sensacional. Muito obrigado a você. Amanhã a gente volta para mais um programa Spot Show. Programa Spot Show de 205. 3 anos de programa Spot Show. Amanhã, a partir das 19 horas. Abraço, Jorge. Abraço, família Cuca Aberta. Até a próxima.